Olá, amados, paz e bem, eu sou o presbítero Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lições bíblicas da editora CPAD, classe de jovens, terceiro trimestre de 2025. E nesse trimestre nós estamos estudando a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. E a lição de hoje, a lição de número 2, traz o tema O Falso Evangelho. Isso mesmo, nós iremos estudar sobre a perversão do Evangelho nos dias do apóstolo Paulo. Lembrando, meus irmãos, que você pode ser um assinante do ebdenfoco.com e ter à sua disposição, aqui no EBD em Foco, slides da revista CPAD 100% baseado na revista, com imagens de qualidade prontos para serem usados, imagens 100% baseado na revista, imagens de qualidade, slides editáveis e prontos para serem usados. O conteúdo dessa assinatura contém os slides das lições de adultos, slides das lições de jovens, mais bônus, slides de escatologia, slides de discipulado, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos. Acesse o site www.ebdenfoco.com ou entre em contato agora mesmo com a nossa equipe pelo WhatsApp 94-DDD 984092869. Lembrando também que você pode acessar o nosso conteúdo pelo seu telefone. Acesse todos os nossos slides e subsídios na palma da sua mão pelo seu telefone. Basta você baixar o aplicativo do EBD em Foco. Isso mesmo, acesse a sua Play Store e procure por EBD em Foco e você terá todo o nosso conteúdo na palma da sua mão. Muito bem, o texto principal da nossa lição se encontra em Gálatas, capítulo 1, verso 9, e nos diz assim: Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. O apóstolo Paulo, exortando aos irmãos na região da Galácia, que eles deveriam ter cuidado para não estarem migrando do verdadeiro evangelho para um falso evangelho, só porque esse falso evangelho satisfazia algumas convicções ou alguns desejos deles. Nós iremos estudar sobre isso na lição de hoje. O resumo da lição nos diz: nem toda mensagem aparentemente cristã é verdadeiramente vinda de Deus. Isso é muito importante. Eu sempre costumo dizer na igreja que nem todo mundo que sobe em um púlpito e prega, de fato prega a palavra de Deus. É importante que nós conheçamos o verdadeiro evangelho justamente para termos esse discernimento e não sermos enganados. O texto bíblico da lição se encontra na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 1, do verso 6 até o verso 10, como de costume. Nós não vamos nos deter no texto por uma questão de tempo. E com certeza você já deve estar lendo a carta de Paulo aos Gálatas. Nossa introdução. Após se apresentar como remetente da carta aos Gálatas, identificando-se como apóstolo da parte de Deus e mencionando que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, Paulo passa diretamente ao assunto que pretende tratar com os irmãos: a incursão de ideias e práticas judaizantes na comunidade dos santos e as consequências dessas ideias na vida dos irmãos. O capítulo de número 1 de Gálatas começa com Paulo dizendo quem ele é, a sua apresentação, e depois ele passa para a saudação, e então ele começa a dizer a razão daquela carta, onde ele diz que admira muito que os irmãos rapidamente havia abandonado aquele que os havia apresentado o evangelho pela graça e já estava se dedicando a um outro evangelho, que Paulo diz que nem é um outro evangelho, que na verdade nem evangelho, era só uma mistura muito estranha de ideias cristãs com o judaísmo, e eles estavam transformando isso em um evangelho que na verdade era uma perversão e estava levando os irmãos à condenação. Primeiro tópico: um apóstolo surpreso. Paulo se mostra
impressionado. O apóstolo Paulo se declara surpreso com os irmãos gálatas. Os leitores dessa carta eram pessoas que já haviam aceitado Jesus. Portanto, não eram pessoas que não conheciam o evangelho. Era alguém que já havia ouvido a palavra, que já estavam servindo a Jesus, mas que estavam sendo cooptados a viverem práticas ou a inserirem práticas e ideias naquilo que eles haviam aprendido como verdadeiro evangelho, como se o evangelho não fosse suficiente. Já conheciam o evangelho e já haviam experimentado arrependimento e perdão dos pecados, mas estavam trilhando uma rota não planejada por Deus. E Paulo escreve a eles dizendo: maravilho-me. Esta versão aqui usa a palavra maravilho, mas as novas versões mais atualizadas, como a NVI, por exemplo, usa surpreendo-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. E aí ele completa dizendo que nem evangelho é, mas Paulo se surpreende. Aqui nós não temos a informação exata, mas parece que em pouco tempo os irmãos estavam abandonando o evangelho que eles tinham recebido tão fervorosamente, com batismo no Espírito Santo e tudo, mas eles estavam abandonando tão fervorosamente para inserir elementos judaicos, judaizantes no seu dia a dia de fé. O espanto de Paulo não foi advindo de milagres acontecendo naquela igreja, ou de conversão de pagãos, ou mesmo por pessoas estarem sendo cheias do Espírito. O que deixou Paulo espantado foi não só o fato de os gálatas atentarem para um evangelho diferente do que ele havia pregado, mas também pelo fato de que esse novo evangelho, entre aspas, óbvio, incentivava os gálatas a desconsiderarem a graça e tentarem, por meio de obras, pagar uma dívida que eles jamais quitaram. Olha só, isso aqui é importante. Qual é o grande problema que Paulo está enfrentando aqui em relação aos gálatas? Que os gálatas estão abandonando a salvação pela graça por meio da fé e aderindo a práticas judaicas como forma de perdão, como forma de justificação para a salvação. E nós sabemos que o evangelho de Cristo não cabe obras para a nossa justificação. Está bem claro nos evangelhos, está bem claro nas cartas dos apóstolos, especialmente nas cartas de Paulo, como diz lá em Efésios, no capítulo 2 e verso 8, nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E como eu destaquei aqui, Paulo está espantado pelo fato de que os irmãos estão abandonando o evangelho da graça, a salvação pela graça por meio da fé, para tentarem uma salvação por meio das obras, pagar uma dívida que eles sequer quitaram, uma dívida que eles não têm como quitar e eles não haviam quitado e não podiam quitar, porque não se tem mérito, nós jamais conseguiremos acumular méritos, justiça ou qualquer outra coisa que possa superar a gravidade dos nossos pecados. Somente Jesus pôde fazer isso. E nós somos perdoados e salvos porque Jesus morreu na cruz do Calvário. É uma ação de graça que Deus oferta a nós. E nós recebemos quando cremos em Jesus. Cremos no seu sacrifício, no poder do seu sacrifício, na suficiência do seu sacrifício. E não tem como inserir obras, não tem como ter méritos na salvação. E aqui estava o grande problema dos irmãos gálatas. Paulo havia pregado um evangelho genuinamente de salvação pela graça por meio da fé, e agora eles estão, porque outras pessoas estão inculcando isso na mente deles, eles estão inserindo necessidade de obras para serem justificados diante de Deus, o que é absolutamente impossível. Paulo destaca a expressão tão depressa para marcar não só a inconstância dos gálatas, mas também o pouco tempo que levaram para ser convencidos de uma outra doutrina. A gente olha para esse texto
né, e para o comentário da lição, e a gente pensa assim: nossa, como os Gálatas tão rapidamente abandonaram o evangelho verdadeiro, que deixou Paulo tão surpreso. Irmão, isso é a coisa mais recorrente no dia a dia da igreja. Nós que estamos na liderança de igreja, a gente vê isso todo dia. Você vê pessoas que você acompanhou, que você visitou, que você levou para a classe de discipulado, que você fez a imersão nos primeiros valores, nas primeiras doutrinas, nas doutrinas essenciais do evangelho, e ensinou aquela pessoa, até batizou aquela pessoa. E você pensa, não, essa pessoa está consolidada. E de repente, essa pessoa começa a aparecer com determinados conceitos que são estranhos ao evangelho. Isso não é tão novo, isso é recorrente. Dentro da igreja, isso acontece recorrentemente. Não deve nos espantar que entre o povo de Deus haja pessoas que sejam atraídas por novos ensinos e que com facilidade se deixem levar por doutrinas que não têm de respaldo nas Escrituras, que eu acabei de falar. A gente olha assim lá para os Gálatas, né? Antigamente os irmãos se desviavam facilmente. Não, isso não é novo, isso é antigo e não ficou lá no passado. É atual, isso acontece também nos dias de hoje. A pouca firmeza no que tinha aprendido e a incapacidade de julgarem uma doutrina como errada nos serve de exemplo para que nos firmemos no exercício da verdade. Eu destaquei essa parte do texto aqui que é muito importante. Incapacidade de julgarem uma doutrina como errada. Às vezes a gente ensina as pessoas na igreja, mas elas não conseguem discernir uma doutrina verdadeira de uma doutrina errada. Eu não entendo por que essas pessoas são tão vulneráveis, se é falta de buscar, se é falta de fé, se a busca delas é outra, mas existem muitas pessoas que são assim. Por mais que se ensinem, são incapazes de julgarem uma doutrina entre certa e errada. Da graça para a lei. A surpresa de Paulo se dá por causa da mudança que os Gálatas fizeram de passarem da graça de Deus para a lei de Moisés. Como isso se deu? Eles receberam um ensino em que, para que pudessem realmente ser salvos, deveriam ser circuncidados e seguir a lei dada aos hebreus por Deus. E aí nós temos um problema, né, irmãos? Porque o escritor aos Hebreus diz que se a velha aliança fosse suficiente, não seria necessário uma nova. Então, se tem uma nova aliança, ela é superior, como diz o escritor aos Hebreus, então nós não precisamos dos elementos da velha aliança como fundamentais para a nossa salvação. Não faz sentido. E os apóstolos ensinaram a gente exaustivamente. Paulo fala isso tanto aqui em Gálatas quanto em Romanos, que a salvação é pura e exclusivamente pela graça por meio da fé. Não podemos inserir nenhum tipo de obra, nenhum tipo de mérito na nossa salvação. Nós precisamos sempre lembrar de Efésios 2:8. Nós somos salvos pela graça por meio da fé. O que isso significa, Melk? Significa que salvo pela graça é Jesus que nos salva. Que nós não temos condição de nos salvar. Que a salvação foi Ele quem conquistou essa salvação quando morreu na cruz do Calvário. E pela fé, quando nós cremos, quando nós confiamos verdadeiramente em Jesus, então nós somos salvos. Bastou o apóstolo se afastar do convívio daqueles irmãos que logo eles deram crédito a outra pregação diferente da que havia recebido originalmente. Como veremos, Paulo deixa implícito que a lei e a graça, em que pese serem expressões que remontam à história de Israel, e o plano da salvação possuem atribuições diferentes. Esse é o ponto talvez mais importante sobre lei e graça. Esse é o ponto importante. A lei nunca foi maldita.
A lei nunca foi revogada. A lei nunca foi dispensada. A questão da lei é que ela tinha um propósito e a graça tinha outro propósito. Paulo diz lá em Romanos que a lei era como um tutor. O que é que o tutor fazia? O tutor acompanhava a criança da casa até o mestre, mas quem ensinava era o mestre. Cada um tinha seu propósito. A lei nos conduziu até Cristo. De Cristo para cá é a graça. A lei nunca teve por objetivo salvar ninguém. Não existe na Bíblia nenhum texto que diga, sequer indiretamente, que pela lei, melhor dizendo, que pela lei alguém pode ser salvo ou que a lei tinha o objetivo de salvar. A salvação sempre foi pela graça por meio da fé. A graça de Deus na salvação sempre existiu desde o início da criação e a fé também. A fé no Cristo que viria. Enquanto que os irmãos do Velho Testamento foram salvos pela graça, por meio da fé no Cristo que viria, nós somos salvos pela graça, pela fé no Cristo que já veio. Mas é preciso entender que a graça e a fé sempre agiram juntas com o mesmo propósito, diferente da lei. A lei tinha como propósito nos apresentar a nossa condição de pecador. A lei nos ensina que nós somos pecadores e incapazes de nos salvar. E aí ela nos desperta, nesse sentido, a fé em Cristo Jesus. Quando nós olhamos para a lei, nós vemos que é impossível cumprir toda a lei. E a partir daí nós precisamos ser despertados a crer e confiar em Jesus para a nossa salvação. Outro evangelho. A palavra outro, na língua portuguesa, é um pronome indefinido, utilizado de forma ampla para designar algo ou alguma coisa que seja da mesma natureza, que seja semelhante ou que seja de outra natureza, né? Para definir o exato significado, precisamos saber o contexto em que essa palavra está sendo usada, que, aliás, é muito importante. Eu aproveito aqui o gancho, né, da expressão aqui contexto, para dizer o seguinte: toda vez que você for ler um livro, seja qual for o livro, seja a Bíblia ou seja qualquer for o livro, nunca esqueça que todo esse conteúdo desse livro está inserido em um contexto. Para você entender de fato a mensagem, você precisa entender o contexto. Por isso que nós vamos estudar aqui agora o contexto em que está inserido esta palavra outro. Na língua grega, a palavra outro tem duas percepções distintas, advindas igualmente de duas palavras apontadas. Alos, que significa outro, mas da mesma espécie, tipo dois homens, um homem e o outro, mas é da mesma espécie. E héteros, outro de outra espécie. Enquanto na primeira designação a opção apresentada é a de um objeto a ser da mesma espécie, com possíveis variações, tais como um tigre e um leão, que mesmo sendo animais diferentes entre si, são felinos, ou seja, são da mesma espécie. Por sua vez, a palavra héteros, outro de outra espécie, tais como um cão e um gato. Um é canino e o outro é felino, de espécie absolutamente diferentes. São seres criados, mas diferentes entre si por serem de espécies diferentes. Por isso, Paulo comenta: admiro-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Eles não estavam trazendo outro evangelho, eles estavam deteriorando o verdadeiro evangelho. Isso é muito comum. Isso é muito comum. É possível que hoje sintamos a mesma surpresa com que o apóstolo se deparou ao saber da notícia da mudança daqueles irmãos.
Mas, mesmo em nossos dias, é possível ver irmãos na fé sendo convencidos por doutrinas que não foram ensinadas com a correta interpretação dos textos bíblicos, dando ouvidos a instruções que buscam acrescentar à palavra o que ela não diz. Isso é um problema seríssimo, irmãos. Seríssimo. Por exemplo, como eu vejo no dia a dia os irmãos dizendo: isso é pecado, isso é pecado, isso não é pecado, isso é pecado. E eu sempre pergunto: está na Bíblia, irmão? Está na Bíblia descrito, está na Bíblia enfatizado, está na Bíblia por princípio, está na Bíblia por mandamento, está na Bíblia sequer por inferência. Ninguém consegue provar, mas diz que é pecado. Isso é um problema sério. Você dizer que a Bíblia está dizendo uma coisa que ela não está dizendo. É igual você dizer que a Bíblia não está dizendo uma coisa que ela está dizendo. Nós precisamos ficar com a palavra de Deus na sua inteireza. Não tirar e nem acrescentar nada. A Bíblia, a palavra de Deus é suficiente. Como diz aqui o texto, mas mesmo em nossos dias é possível ver irmãos na fé sendo convencido por doutrinas que não foram ensinadas com a correta interpretação da Bíblia. O cara pega um texto sem o contexto que nós falamos agora há pouco e ensina alguma coisa de forma mais aleatória. Não tem a correta interpretação dos textos bíblicos. E aí esses irmãos passam a dar ouvido a instruções que buscam apresentar, ou acrescentar à palavra o que ela não diz. São coisas terríveis que nós precisamos ter cuidado. Os Gálatas tinham sido evangelizados e ensinados por Paulo e não perceberam que a mensagem dos judaizantes era um falso evangelho. Eles não negaram oficialmente o sacrifício de Jesus, mas acrescentaram argumentos que acharam guarida no pensamento daquelas igrejas. É aí que está o ponto, irmão. Isso é importante ser dito. Lembre sempre, irmãos, que uma heresia nem sempre é uma mentira 100%. Uma heresia, muitas vezes, ela é apenas 10% de mentira, mas ainda é uma mentira. Porque quando nós falamos de verdade absoluta, onde a Bíblia é a palavra de Deus e é verdade absoluta, isso significa que ela é 100% absoluta. E quando você coloca apenas 90%, uma meia ou 90% de uma verdade, ainda é uma mentira. Nós precisamos entender que a verdade precisa ser 100%. Uma meia verdade é uma mentira por inteiro. E muitas vezes meias verdades matam mais do que uma mentira inteira. Uma mentira clara. É melhor você ouvir uma mentira clara e você perceber que aquilo é mentira e então se defender, do que você ouvir uma meia verdade e não saber o que fazer. Ficar na sua mente aquela parte que parece verdade, mas o resto que é mentira e levando você à ruína. Era uma mensagem aparentemente piedosa, mas que negava a eficácia do evangelho. Por meio desse ensino, a graça de Deus estava sendo questionada. Paulo diz, irmãos, essas coisas podem até ter a aparência de piedade, pode até ser uma coisa bonitinha, pode parecer que é legal, que a pessoa está sacrificando, está isso, aquilo, mas quando você vai lutar contra o pecado, contra a sua natureza, isso aí não tem poder nenhum. Não tem poder nenhum. Paulo está dizendo, irmãos, não adianta você fazer esse sacrifício, não adianta você se circuncidar, não adianta você guardar o sábado, porque quando você tiver numa iminente tentação, isso aí não vai livrar você de nada. Você precisa crer. Você precisa crer. Segundo tópico, o anátema. A inquietação dos Gálatas. Um falso ensino tem a capacidade de deixar as pessoas alvoroçadas e inquietas. Isso é verdade. Pessoas que não têm uma estrutura de fé sólida, que, como disse Jesus lá em Mateus e em outros dos evangelhos sinóticos também, pessoas que não edificaram a sua fé na rocha tendem a ficar inquietas e alvoroçadas quando ouvem um ensino diferente. Isso é típico de quem não tem uma fé
alicerçada na palavra. Paulo usa as palavras vos inquietam e querem transtornar, no verso 7, como um indicativo de que, enquanto seus leitores liam a carta, provavelmente havia um judaizante entre eles. Um outro detalhe importante é que a mensagem deles deixava os gálatas inquietos, em vez de descansarem na graça de Deus. Eles passaram a realizar obras da lei, sendo eles mesmos gentios. Eu destaquei aqui inquietos e descansarem. Eu já vi muitos irmãos assim. Ouviram uma coisa e, ao invés de terem paz na alma, eles passaram a ter inquietudes. Passaram a viver perturbados. Eu não posso, irmãos, dar nenhum tipo de crédito a uma mensagem que me traz essa inquietude, essa preocupação, esse tormento. A palavra de Deus, ela nos confronta, ela nos corrige, mas ela também nos traz aquele descanso, aquela paz, porque vem de Deus. Uma mensagem que alvoroça os crentes deve ser analisada com bastante cautela, né? Porque, como eu acabei de falar, o propósito da palavra é nos exortar, nos ensinar, nos disciplinar, nos corrigir, mas também consolar. Se ela não consola, é preciso avaliar essa questão para ver se de fato é uma palavra advindo da parte de Deus. Ainda que um anjo do céu, os anjos são conhecidos na palavra de Deus como mensageiros do Eterno, para tratar de assuntos referentes aos seres humanos. Eles apareceram no Antigo Testamento a Abraão, a Josué, Gideão, aos pais de Sansão e a Isaías. No Novo Testamento, apareceram a Maria, ao pai de João Batista, a Pedro, a Cornélio, entre outros. A presença deles, geralmente nas Escrituras, é acompanhada de uma mensagem, e essa mensagem geralmente é uma mensagem muito importante. Até mesmo Paulo recebeu a visita de um anjo quando estava indo a Roma, em um navio que estava afundando, né, que acabou afundando na ilha de Malta. Cornélio recebeu a visita de um anjo, cuja mensagem foi o qual, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: "Que é, Senhor?" E disse-lhe: "As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro." O anjo não falou de Jesus ou do evangelho a Cornélio, mas lhe orientou a respeito de quem deveria chamar para ouvir as boas novas. Isso aqui é um ponto, né, muito importante, e Paulo fala isso com muita confiança, né, que mesmo que viesse um anjo do céu. Por que Paulo fala assim? Mesmo que venha um anjo do céu pregando o evangelho, não devemos aceitar, tenha isso como maldito. Porque o evangelho, a pregação do evangelho, foi dada a homens. Não é permitido aos anjos pregar o evangelho. Não é permitido aos anjos pregar o evangelho. A pregação do evangelho é de responsabilidade de homens para homens. Paulo deixa expresso que mesmo que um anjo, identificando-se como sendo enviado por Deus, venha apresentar uma mensagem diferente da sua, que seja considerado maldito. Por que Paulo tem tanta segurança? Porque Paulo sabe que o evangelho é pregado de homens para homens e não de anjos para homens. Os anjos poderiam ter pregado o evangelho para Cornélio e para tantos outros, mas eles não pregaram, porque essa não é a função deles. O apóstolo não teme usar esse adjetivo, pois sabe que a pureza do evangelho está em jogo naquelas igrejas. E às vezes a gente precisa ser incisivo, precisa ser contundente, para que as pessoas reflitam sobre o caminho que está tomando, assim como Paulo fez com os irmãos na Galácia. Anátema. A palavra anátema é oriunda do hebraico heren e pode ter dois sentidos: algo devotado a uma divindade e ao mesmo tempo excluído da utilização humana, como é o relato em Josué capítulo 6 e verso 17. Quando os despojos de Jericó deveriam ser separados para Deus, não podendo ser usados pelos israelitas, ordem que não foi
seguida por Acã, né, que roubou aquela capa babilônica e aquelas cunhas de ouro. Nós conhecemos muito bem esta mensagem, esta história bíblica, e Acã foi severamente punido porque passou a possuir algo que era anátema, algo que ele não podia, algo que não podia ser usado, não podia estar na casa de uma pessoa, era algo dedicado exclusivamente a Deus ou ao sacrifício. Esse anátema foi tão sério que Acã e sua família pagaram o preço da ganância com a própria vida. Mas o segundo sentido é mais radical, pois representa anatematsu, colocar debaixo de uma maldição, o que é ainda muito mais severo, levando em consideração que, né, se é que a gente pode achar tão mais severo as consequências que Acã sofreu, mas de fato é ainda mais severo. Mesmo que um anjo viesse até eles e lhes ensinasse outro evangelho que fosse maldito e condenado, seria um evangelho réprobo, um evangelho que deveria ser rejeitado, porque não vinha da parte de Deus. Terceiro tópico: agradar aos homens ou a Deus? Repetindo a advertência. Como o assunto é muito sério, Paulo repete a observação. Não poderia haver dúvida sobre a força das palavras paulinas, pois o assunto era grave. O apóstolo menciona uma segunda vez essa mesma condenação no versículo 9. A repetição desses dizeres nos mostra o quão sério é deturpar os ensinos da palavra de Deus. Isso, de fato, é muito perigoso. Nós que ensinamos precisamos ter esse cuidado o tempo todo para sermos legítimos, para serem honestos. Como diz o apóstolo Paulo, o que se espera de um presbítero, o que se espera de um obreiro? Espera-se que ele seja encontrado fiel, fiel à palavra de Deus, fiel ao que está escrito, fiel a Deus, e não uma pessoa que inventa situações. O evangelho dos judaizantes estava afastando os irmãos do verdadeiro e os encaminhando para uma vida de legalismo, onde o homem acredita que pode ajudar Deus na salvação, ou pode ele mesmo ser o seu salvador. Isso é um problema sério ainda hoje no meio das igrejas. A ideia do estou pagando preço para chegar ao céu. Estou pagando preço para a salvação. Estou conquistando a minha salvação. Não, gente, a nossa salvação foi conquistada na cruz. Para nós tomarmos posse dessa salvação, nós precisamos nos entregar a Cristo, nos render a Ele, confiar nele, ter fé nele. O que agrada aos homens? Paulo não se preocupa em falar palavras lisonjeiras para deixar seus leitores confortáveis diante do que estava fazendo. Ele não estava tratando a respeito de boas práticas ou de um discurso protocolar cabível em certas ocasiões mais formais. Não estava preocupado com isso. Ele não estava preocupado em ser aceito. Ele estava preocupado em defender o verdadeiro evangelho. O que muitas vezes nós na modernidade falhamos. Às vezes nós nos preocupamos com a opinião pública e esquecemos do verdadeiro evangelho. Ele estava tratando a respeito da salvação da alma dos Gálatas. Os judaizantes bajulavam os gentios e com palavras doces os desviavam dos caminhos do Senhor. Quando você encontra uma pessoa com um evangelho muito fácil, muito cheio de voltas, né? É bom se preocupar. É bom ficar atento, porque a verdade do evangelho exige de nós renúncia. A verdade do evangelho exige de nós mudança. E nós precisamos entender isso. As palavras de Paulo poderiam soar como amargas, mas era o remédio que os Gálatas deveriam tomar. Muitas vezes, eu mesmo já passei por isso na igreja, de pessoas reclamarem de que eu preguei uma mensagem muito dura, mas é importante a gente lembrar, é óbvio que a gente não vai ficar ofendendo ninguém, mas a gente precisa discernir, né? Separar, diferenciar uma palavra dura
mas pura, de uma palavra dura, cheia de amargura e de ressentimento de quem está pregando. Então nós precisamos fazer essa diferença. O que Paulo estava fazendo era sendo absolutamente genuíno no que ele estava dizendo. E portanto ele diz, olha, eu não estou aqui para agradar a homens, eu estou aqui para agradar a Cristo. Por isso tudo aquilo que é verdade será dito. O que agrada a Deus. Como veremos, a preocupação de Paulo é agradar ao Senhor. Por isso escreve a carta aos Gálatas. Se fosse para agradar aos homens, ele poderia deixar a situação nas igrejas da Galácia correr sem qualquer inferência, ou até mesmo escrever um outro tipo de carta aos Gálatas, ou até mesmo escrever uma carta aos judaizantes. Se ele quiser só popularidade, a fatiazinha dele no bolo, do reconhecimento, da fama, mas não, ele estava ali para cumprir a vontade do Senhor, e ele não abria mão de ser legítimo, verdadeiramente honesto na sua pregação. O tempo certamente iria mudar o cenário ou pioraria a situação, mas ele entendeu que deveria ter uma participação ativa no resgate dos Gálatas. Eu sei que parece difícil, eu sei que muitas vezes é difícil, mas nós precisamos ter a responsabilidade de resgatar vidas, mesmo quando elas estão decididas a ouvir hereges. Com amor, nós precisamos resgatar essas pessoas. Paulo nem estava na Galácia e poderia deixar o problema de lado, mas resolveu tratar o assunto a fim de que os irmãos não se perdessem. A obediência ao verdadeiro evangelho agrada a Deus. Preservar as doutrinas bíblicas de Deus que recebemos, estudar e estar atento para discernir quando um falso ensino tenta entrar na congregação, também agrada a Deus. Obediência é agradável a Deus. Cuidado, ensino, libertar as pessoas da escravidão também agrada muito a Deus. Viver pela fé e não pelas obras, não pelas nossas próprias obras, também agrada a Deus. Na verdade, viver pelas obras afronta Deus, porque as obras devem ser resultados da nossa fé em Deus. Algo que deve ser observado é que a deturpação dos falsos mestres, e por sua vez, o que desagradava a Deus, é que na prática os Gálatas queriam devolver a Deus o favor, o presente que ele lhes dera. Devolver, dizer para Deus que Deus não é suficiente e eles são absolutamente capazes. Quantos de nós estamos tentando devolver para Deus alguma coisa? Quanto de nós estamos tentando ter algum crédito com Deus? Nós nunca iremos conseguir devolver nada a Deus. Nós morreremos, viveremos e morreremos devedores. E nós nunca iremos fazer nada de suficiente que possa agradar a Deus na sua totalidade. Nós somos pecadores redimidos que pela graça estamos diante de Deus. Ele nos entrega a salvação pela graça. E eles lhes entregam a salvação pela graça e eles queriam retribuir o favor divino por meio de uma vida que se baseava em obras. É o orgulho, a vaidade no coração das pessoas e a falta de compreensão do verdadeiro evangelho. Nossa conclusão. Nesta segunda lição, vimos que Paulo começa a apontar aos seus leitores o caminho que eles estavam trilhando, um caminho paralelo ao caminho do evangelho. Eles estavam ouvindo uma mensagem doutrinária errada e não tiveram discernimento. Eram ensinados que estavam em desacordo com o que haviam aprendido. Paulo os exorta que, ainda que um ser angelical viesse do céu com uma mensagem parecida, eles não deveriam aceitar. Precisamos ter cuidado com ventos de doutrinas que se aproximam de nossas congregações, tentando afastar os irmãos da verdadeira prática da palavra de Deus. Temos que ter cuidado com nós mesmos também. Quando esses ventos de doutrina se aproximam de nós, vamos ficar com o que a Bíblia ensina. Muito bem, chegamos ao final de mais um comentário. Você que faz uso dos nossos slides, tira uma foto e nos envia para os nossos registros. Acesse www.ebdfoco.com e entre em contato conosco pelo WhatsApp. Lembrando que na plataforma ebdfoco.com você tem tudo o que precisa para ministrar uma aula de excelência. Ficamos por aqui. Até a próxima. Paz e bem a todos.